Olá pessoal, nesse programa de estreia, nesse retorno, eu recebo ele que começou sua vida no Seringal e chegou ao mais alto cargo do Executivo no estado do Amazonas. Estou falando dele, professor José Melo. Prazer de receber, inclusive aqui nesse programa de estreia. Bom, Gabriel, muito obrigado e quero te agradecer, sobretudo porque estrearam, né? Aqui, né? Duas gerações, né? Jovem, talentoso como é você, e um velho já calejado pelas estradas esburacadas da vida, né? Muita história, né? É, muita história. Espero que a gente consiga fazer aqui um bom programa. Como é que foi chegar assim, do Seringal e chegar no mais alto cargo do governo do estado do Amazonas como governador? Eu jamais sonhei com isso, né? Lá, quando eu estava lá no Seringal, eu sonhava ser um seringueiro melhor do que meu pai. Mas a minha mãe disse que não queria esse tipo de vida para os filhos dela, né? E convenceu meu pai a vir para Manaus. Viemos para Manaus, eu passei por várias etapas, vendi fruta na rua, depois eu fui, trabalhei na Universidade do Amazonas como datilógrafo, fiz uma carreira na universidade, cheguei até ser delegado do Ministério da Educação, aí depois a convite do Amazoniano, virei secretário da Educação por Mas duas o vezes. senhor já era professor nessa época? Aí, nesse intervalo entre delegacia do MEC, eu fiz exame de suficiência e virei professor de História e Geografia. Aí depois administração? Aí eu fiz Economia. Fiz Economia. E aí fui deputado federal, deputado estadual, vice-governador, governador. Assim, sem jamais sonhar ser nada disso, né? Foram chegando as oportunidades. As coisas vieram naturalmente. Eu jamais sonhei ser governador, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de toda essa trajetória de auxiliar de seringueiro até governador do Amazonas, o que mais me gratificou na minha vida foi as minhas passagens pela educação, né? Secretaria de Educação do Estado, poder contribuir, a Secretaria de Educação do município. Você poder contribuir com os professores, com os administradores, com todos, enfim, poder contribuir, você vê, pega um aluno, né, como se fosse um diamante bruto, levado para a escola, vai sendo lapidado. Quer dizer, é o diamante que a educação lapida, né? Então isso para mim foi extremamente gratificante, foi a coisa melhor da minha vida. Agora me diz uma coisa, isso tudo começou nos bastidores da política, porque o senhor vem de Gilberto Mestrinho para cá, e o que mais lhe marca de bom nesses bastidores da política que veio na sua trajetória, no caminhar, o senhor disse assim, foi muito bom isso ter acontecido? Veja, eu volto à educação. Quando o Amazonino assumiu a prefeitura de Manaus, e me convidou para ser secretário de educação dele, nós chegamos à educação do Amazonas, da educação do município de Manaus, tinha algumas coisas que precisavam ser urgentemente corrigidas. Por exemplo, você tinha numa sala de aula 40 alunos, tinha 10 alunos filhos de pais ricos, né, remediados, classe média alta, e o resto tudo pobres. Aqui e acolá você tinha uma criança com a calça rasgada, a blusa rasgada, o outro todo muito bem vestido, enfim. Aí você tinha o filho do pai mais abastado, abria a bolsa cheia de livros, etc., e o outro com um único caderninho, vira nas páginas, enfim. Aquilo foi uma coisa que me chocou, e aí, conversando com a Amazonina, etc., ele autorizou, e nós criamos 4 programas dentro da nossa escola. Primeiro, livro escolar completo para todos os alunos, material escolar completo para todos os alunos. Antes não era fornecido? Não. Segundo, merenda escolar para todo mundo. Porque enquanto você via a lancheira rica do outro, o outro não tinha nenhum pedaço a ausência de pão, né? Então, isso aí. Terceira coisa, uma atividade que pudesse fazer com que a escola fosse a extensão da casa, não só do conteúdo da disciplina, mas também no esporte e lazer. Aí criamos a construção das quadras de esporte dentro das escolas. E, finalmente, nós criamos um programa da Associação de Pais e Mestres. Criamos em todas as escolas para que, durante 3 em 3 meses, tinha uma reunião onde os pais vinham para saber o que estava acontecendo com seus alunos, etc. Enfim, então esses 4 programas foram fundamentais para que hoje a Secretaria do Município de Manaus de Educação receba um prêmio atrás do outro do ponto de vista nacional. Você acompanha e você sabe disso, né? Mas tudo isso foi construído lá atrás, dessa forma. Tem uma história. Os outros prefeitos, os outros secretários deram continuidade aos programas, ninguém tirou nenhum desses programas, e o resultado disso foi um crescimento exponencial da educação de Manaus, fruto de uma ideia lá atrás do então prefeito Amazonino Mendes, com a minha humilde ajuda como seu secretário de Educação.
Isto marcou a minha vida e marca até hoje. Agora, vamos pular um pouquinho, avançar para o governo do Estado. Você, em 2014, assumiu, era vice-governador e assumiu o governo do Estado. Você, até então, participava na articulação política dos bastidores, na formação de bases, para os governadores que passaram e antecederam. Por que quando chegou na sua vez, houve um rompimento, por exemplo, daquela aliança Eduardo, Omar e Melo? Veja bem, o nosso grupo político começou com o Mestrino, o Gilberto Mestrino. Ele foi o tronco, né? Dele derivou o Amazonino, né? Jovem, inteligente, competente, um político habilidosíssimo, aproveitou tudo que o Gilberto tinha e aprimorou, né? Como se tivesse pego o celular da época do Perivale de Caminha e um iPhone hoje, né? Ele evoluiu. O Amazonino, de lá veio o Eduardo, o Omar, eu, enfim. Era o nosso grupo político, né? Era um grupo organizado, um grupo coeso, um grupo que tinha uma relação muito estreita com os prefeitos, com os vereadores, com a comunidade, e eu era, desse grupo, a pessoa que cuidava do interior, né? Quando eu digo cuidar, é tudo, né? Eu tinha toda a estrutura, eu tinha os cadastros todos, enfim, eu tinha tudo que você pode imaginar numa organização política, né? Quando o Eduardo assumiu pela primeira vez o governo do Amazonas, eu fui candidato a deputado estadual e fui para a Assembleia. Depois ele me fez um convite para eu vir para dentro do governo dele, para ser secretário secretário de governo dele, com o compromisso de que eu o substituiria, né? Compromisso formal dele que eu substituiria. No final, isso não deu certo, porque o Omar era o candidato, era vice, e era natural que o Omar fosse o candidato sucessor dele. Eu entendi isso, né? Como grupo, né? E veio como vice dele logo vi como vice, mas com o compromisso de que ele me apoiaria para eu ser governador, sucedendo o Omar. Quando isso aconteceu, ele mordeu na corda. Até porque o Omar só poderia ficar os 4 anos, que já estava já era uma reeleição. Já era reeleição. O senhor vindo também só poderia ficar mais 4 anos. Aí ele não honrou o compromisso assumido, ao contrário, resolveu disputar uma eleição comigo, né? Eleição que todo mundo já sabe, eu ganhei com 143 mil votos de diferença, uma eleição assim... Mas para quem estava muito atrás nas pesquisas... a primeira pesquisa eu tinha 1,65 e ele tinha 65. E as pesquisas, a maioria, foram colocando sempre o senhor atrás, e foi a reviravolta. Não, até os 15 dias antes do primeiro turno, as pesquisas todas, à exceção de uma do grupo, que eu acho que era do Ronaldo Tiradentes, à exceção dessa, todas as outras diziam que o Eduardo ganhou a eleição do primeiro turno, que eu perderia a eleição no primeiro turno. Terminamos a eleição com 43-43, ele 43,02 e eu 43,01, um décimo de diferença entre nós dois. E aí veio o segundo turno e eu ganhei por 56-44. Né? Coisa da política, né? Essa história de já ganhou, isso é conversa fiada. Quando chega a segundo turno é uma outra eleição. Não, e assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra, no dia, na véspera dos candidatos é outra, é assim, a política tem essa... E hoje, então, com as mídias sociais, com a velocidade da informação, isso também muda de uma hora para outra. E a opinião pública vai mudando conforme vão chegando atualizações. Isso. Então, hoje, fazer política tem que ter muito cuidado, tem que ter muito zelo, tem que estar atento para essas coisas todas, enfim, tá? E não tem essa história de dizer, eu já estou eleito e tal, já vou pegar o meu palitozinho e assumir. Não tem essa, não. Na política não existe isso, não é? Você lembra que o amazoniano, que sempre foi vitorioso, perdeu a eleição também, né? Sim. Todo mundo tem sua experiência. Ele tinha a fama de que toda eleição que ele disputava, ele ganhava, né? Então não é bem assim, né? As coisas têm que ser, cada eleição é uma eleição, tem que ser tratada como a eleição, e não você tem que aproveitar as eleições passadas para se aproveitar o máximo que você pode das experiências vividas naquela eleição, mas sempre olhando o momento, né? Agora vamos voltar aqui um pouquinho. Chegou a sua vez, Omar honrou, o grupo honrou, mas Eduardo Braga passou por cima daquilo que vocês construíram. O Eduardo é o que a gente chama, eu tinha um amigo meu que diz assim, nada me chega, né? O Eduardo já tinha sido governador, reeleito governador, senador da República, etc. Chegou a vez dele, todo mundo honrou. Chegou a vez do Omar, todo mundo honrou. Chegou a minha vez, todo mundo honrou, menos ele. Então, ele era um nada me chega. Ele queria ser governador mais uma vez, né? Se ele tivesse esperado, ele era governador hoje, então, pelo grupo. Era possível, Omar, né? com mandato. Se ele tivesse permitido, né, ser senador, naturalmente. Que eu terminasse o meu governo,
E o meu governo tinha sido um governo que iria dar um salto de quilômetros nesse estado, porque o Amazonas, que só tinha a Zona Franca de Manaus, nós estávamos implantando a matriz econômica ambiental, né? A exploração racional, sem ferir a floresta das riquezas, que teria umas 2 Zonas Francas de Manaus de riquezas no interior. Então, imagina como estaria esse estado hoje, do ponto de vista de receita, né? O estado tem uma receita de 31 bilhões hoje com a Zona Franca de Manaus. Nós seríamos 80, 90, 100, né, bilhões. Então, seria um estado fantástico. Mas aí não aconteceu, ele usou da força, do poder, do dinheiro, do poder que ele tinha em Brasília, etc., e acabou me caçando. Você tinha um MDB com ele, você estava no MDB com ele. Eu estava no MDB pelas regras e pelo estatuto do MDB. Você era sucessório natural. Era sucessor natural. Aí ele disse que ele tinha, né, toda a executiva aqui. Foi aí que eu fui atrás de outro partido. Aí chegou o PROS. E encontrei o PROS, que não tinha aqui um filiado. Eu fui o primeiro aqui. Eu tive que fazer o trabalho de filiar, de fazer em todos os municípios, criar um diretório, etc., para poder ter a estrutura legal de um partido para disputar uma eleição. Então, tudo era contra mim. Um partido que não tinha... O seu trabalho também, que era muito nos bastidores. Tinha nascido naquele dia, né? Uma eleição contra um candidato que tinha saído de uma eleição de Senado com uma votação monstruosa. Então, tinha um recall enorme. Elegendo ele e a Vanessa Graziotin, que foi senadora por causa dele. E eu ajudei demais a Vanessa também. Eu trabalho no interior grupo, todo, né? O grupo em si. Então, aí ele mordeu na corda, não honrou, não aceitou e tal. E foi uma disputa, né? E acabou que tem que esperar hoje de qualquer forma, porque ele não é governador. Eu, pela experiência que eu tenho, ele jamais se elegerá governador desse estado novamente. Eu acredito nisso. Jamais. E ele terá enorme dificuldade de se eleger senador da República, na minha avaliação. Assim, ele está com a rejeição crescente, né? Eu não tenho, assim... Eu, inclusive, todo dia nas minhas orações eu peço por ele, pela família dele, né? Não tenho essa... Mas, pelo que eu vejo, que eu estou vendo aí, não vai ter milagre nessa eleição, né? Vamos ter o governador Wilson Lima disputando a eleição para o Senado com toda certeza e vai ganhar, né? Pela estrutura que tem. Enfim, é natural, né? Pelo trabalho é natural. Na história do Amazonas... E vamos ter o Eduardo e os outros todos disputando uma vaga. E normalmente no Amazonas essa vaga é como se fosse uma agulha num palheiro, né? Pode ser qualquer um deles, né? Aí você tem os novos, como Alberto Neto, você tem o Plínio disputando a eleição, tem o próprio Eduardo disputando a eleição, você tem várias outras pessoas aí que com certeza vão postar seu nome, né? E tem uma influência nacional que está muito mais forte. As últimas eleições que aconteceram no Amazonas, com a disputa de 2 vagas no Senado, o que sempre aconteceu é o seguinte: elege o que está no poder, né? Está no poder, o governador, no caso aí é o governador, e elege um de oposição, né? Desta forma, o Jefferson Pérez se elegeu, né? O Arthur se elegeu várias vezes nessas circunstâncias. O próprio Plínio Valério se elegeu nessa última eleição, nessa circunstância, embora tinha um... Luiz Castro, Não, mas o Luiz Castro, por exemplo, não ganhou a eleição porque ficou 11 dias hospitalizado. Os últimos 11 dias da campanha ficou hospitalizado. Se o Luiz não tivesse hospitalizado, ele era senador da República. Era Plínio. Ele teria ganho do Eduardo naquela eleição passada, né? Então é uma eleição. Se o Luiz Castro tivesse tido saúde para continuar o trabalho que ele estava fazendo em Manaus, a diferença que veio do Alto Solimões não seria suficiente. Bem como se o coronel Menezes tivesse ido para 15 municípios na eleição, ele teria ganho a eleição para o Senado também. Porque ele ficou achando que só Manaus elegeria, aí ele teve aquela diferença enorme com o Omar aqui, e o Omar, com o trabalho que ele tinha, ainda tem até hoje no interior, ele acabou trazendo a diferença. Como é que está teu relacionamento com o Omar? Depois que eu tive aquele assunto, fui preso, e que eu saí da prisão, eu falei com o Omar 2 vezes. Uma no aniversário dele, que eu passei uma mensagem, ele respondeu, e outra agora no velório do filho do desembargador. Do Delcio, né? O desembargador Delcio, né? Eu cumprimentei, ele me cumprimentou. Lá para cá nós não tivemos
nenhum tipo de encontro, nem de relação, nem nada. Mas, assim, eu respeito o Omar, acho o Omar um cara que tem inúmeras qualidades, tem aqueles rompantes dele, mas aquilo acaba logo, etc. E tal. Mas nós não temos relação há mais de 8 anos. Um tipo de relação. Desde o episódio, desde o episódio, até porque envolveu a família dele, envolveu. Eu fiquei, né? Teve esse episódio, e aí eu ouvi um amigo nosso em comum falar naquele dia da sua ausência nas redes sociais, não permite que a população conheça a história além daquilo que as pessoas contam. Assim, se você vai nas redes sociais e tem 10 notícias, tem uma que é uma bomba, aquela está em todas, né? É ênfase, né? Se você tem uma que é uma qualidade sua, etc., está lá escondidinho, etc., é como os contratos que os advogados fazem, né? As letras miúdas. Aí você lê aquela miudinha, etc. Então é assim. Mas assim, eu não tenho nenhum tipo de ranço contra o Omar, absolutamente nada. A pessoa é conhecedor da história dos bastidores de tudo. Apenas fiquei na minha e ele na dele, que é natural, enfim. Né? Agora, conta uma coisa bem pessoal para mim. Essa questão você veio do Seringal, uma ascensão grandiosa, conquistando o governo do Amazonas, o povo abraçando o seu governo, acreditando muito nessa continuidade, porque o senhor foi eleito no momento que o povo queria algo novo. E o senhor veio de um grupo que não era novo. E foi aceito pela população do estado do Amazonas, foi abraçada. E aí, de repente, operação da Federal, familiares presos, a parentela do outro preso. Como é que foi o seu sentimento como pessoa? Esquecendo os cargos, esquecendo as vaidades. O que passou na cabeça? Olha, Gabriel, é o seguinte. Em primeiro lugar, é assim. Quando você tem certa idade, você tem muita capacidade de aguentar os trancos, né, sem explodir, sem tomar decisões que depois você vá se arrepender, enfim. Então, eu já tinha mais de 70 anos, né? Já tinha vivido momentos, todos os momentos que você pode imaginar, né? Da dificuldade do interior, depois a força do poder da caneta, enfim, eu tinha vivido tudo isso. Então, aquelas coisas todas aconteceram, eu sabia de tudo, mas eu me comportei como tem que comportar um ancião, né? Você vê aqueles monges, eles sentam ali, dói tudo a costa, etc e tal, mas aquilo ali, a liturgia impõe que seja assim, né? Então, na velhice, na idade que você tem certas imposições, né? Se fosse um menino imberbe, teria botado a boca no trombone, teria falado mal de todo mundo, mas não, eu não sou assim e nunca serei, né? Então, eu suportei tudo aquilo, sabendo de todas as verdades, de tudo que aconteceu, etc., suportei tudo aquilo, porque, na minha avaliação, o meu comportamento tinha que ser aquele. E eu hoje não me arrependo, porque para onde eu vou, as pessoas dizem assim, pô, bicho, parabéns, viu? Poucas pessoas fariam o que tu fizeste. E eu posso andar para tudo quanto é canto, sem ninguém brincar comigo com coisas que venham me denegrir, enfim. E isso, para mim, é muito bom, né? Porque eu vou fazer 79 anos, imagina, eu passear no shopping com a minha neta, ser hostilizado, ao contrário, posso tirar uma foto, quer dizer, isso é resultado do que eu fiz na vida, né? Do trabalho que eu fiz uma trajetória toda de sucesso, mas também é resultado do meu comportamento diante das dificuldades, né? Ser preso, ser caçado injustamente, sabendo da injustiça e ter que administrar aquilo sem tocar fogo no mundo, é pior ainda, ser preso injustamente por algo que você não fez e você ter que... Isto é uma coisa que não é para todo mundo, não. Porque, confesso a ti, tem momentos que você tem que ter muita estrutura para poder suportar e ficar quieto. Mas eu fiquei e não me arrependo. E passou, né? Passou esse tempo e hoje você está com uma vida reconstruída, trabalhando na iniciativa privada. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, é a impaciência de algumas pessoas. Por exemplo, tudo isso foi acontecendo, afunilando, por articulações após uma derrota na eleição. Processos para tentar caçar um rabisco, eu nunca vi rabisco de caderno gerar sequer processos. Vamos lá. E aí houve esse desentendimento com o Braga após eleições. Olha,
este processo da minha cassação foi tão esdrúxulo, né, que a pessoa que foi acusada de compra de voto, 6 meses depois que eu fui cassado, a própria justiça inocentou, dizendo o seguinte: não existe nos autos nenhum elemento de prova de que tenha havido compra de voto. Mas na minha cassação, cassado por compra de voto. Então, a minha cassação, na verdade, ela foi política, né? Foi uma articulação política. Uma movimentação de bastidores. Meu adversário não aceitou uma derrota tão vergonhosa como ele teve. Ele dizia para todo mundo, ele disse para o Lula: não, eu vou cuidar da eleição da Dilma porque em Manaus eu já sou governador, etc. Quando ele ficou com uma vergonha, quem me disse isso foi o próprio Lula. Lula que me disse isso, né? Então, depois ele ficou com vergonha porque teve uma derrota cachapante, né? E aí foi para os tribunais, com um processo esdrúxulo, cheio de reentrâncias e saliências, etc. Utilizou dessas coisas que a justiça brasileira é levada pelas instituições políticas também, e eu não tinha isso, né? Eu não era senador da República, não tinha histórico, eu não tinha... Acabou de ser cassado, perdeu acabou. A única estrutura. Então é o seguinte, essa coisa, isso passou, não tem nada, eu tive meus momentos de enormes perdas pessoais, perdas financeiras, perda da minha estrutura política, etc. Mas, em compensação, isso tudo é passado, né? O meu presente é um presente, todo mundo gosta de mim, me honra, me respeita, né? É um presente. Ao passo que tem certas pessoas que não podem dizer a mesma coisa. Embora possa ter outras coisas que eu não tenho, né? A polícia investigativa, ela investiga uma determinada pessoa A, descobre que, tem isso aqui, e tal. Aí reúne a imprensa toda e diz assim: tá aqui, tem isso. Naquele dia que faz isso, você é execrado e condenado, sem nem você, nem o seu advogado ter tido acesso aos autos. Aí depois você que tem que provar que aquilo não é verdadeiro. Aí você vai e prova como eu fiz. Mas você não tem aquela mesma... A repercussão. Não tem. E aí você tem aqui, acolá. Então, você conseguir desmanchar a vida de uma pessoa é muito fácil. Reconstruir depois é que é difícil, porque você não vai ter os mesmos espaços, a mesma coisa. Assim, eu tive, por exemplo, a Globo fez um fantástico, dizendo assim: R$1 milhão desviado para a campanha de José Mello. Acontece que 3 semanas depois que ela disse isso, tinha R$800 mil na conta da empresa, fruto do contrato de R$1 milhão. Como é que podia ter R$1 milhão na minha conta se 3 semanas depois ainda tinha? Então, agora, vá você tentar explicar isso. Você pega no WhatsApp. O cara pegou e pegou o cara pelado com a menina na esquina da rua. Viraliza, vai lá em cima. Aí você pega outra assim: uma criança de 10 anos de idade salvou um gato que ia sendo atropelado, etc. Que bonito, mas passa direto. Passa direto. É da natureza humana. O ser humano, ele gosta dessas coisas. Não tem a mesma repercussão. Nosso cenário político, com toda essa sua vivência, com todo o seu conhecimento, nós temos aí, como o senhor já disse, nunca teve na história do Amazonas um governador que finalize o seu mandato sem disputar e ganhar uma vaga no Senado. Mesmo com toda essa dúvida pairando sobre o Wilson Lima, você acredita que ele vem? Nós temos um seguinte cenário, né? Nós temos 2 novas lideranças que surgiram no Estado, né? O Wilson e o Davi, né? O governador Wilson e o prefeito Davi Almeida. São novas lideranças que surgiram, né? Do vácuo do poder deixado pela minha cassação, 2 novas lideranças surgiram. E tem outras lideranças assanhadas por aí, né? Alberto Neto, agora apareceu um sargento Salazar, né? Que também está muito na moda na vida. E você tem, por exemplo, a professora Maria do Carmo, que se postando aí como pré-candidata ao governo. Você tem o Omar, querendo retornar a ser governador, que é senador da República. Você tem o próprio Eduardo Braga, querendo uma reeleição para o Senado. O Plínio Valério. Então você tem assim, e aí você tem o presidente da Assembleia, também com o nome muito bem postado para disputar cargos proporcionais, enfim. Bem, esta eleição, ela vai ser uma eleição completamente diferente de todas as outras, porque essa eleição, ela vai ser uma eleição onde tem o Tadeu de Souza vai ser o mandatário na máquina. Que assim, eu não tenho procuração de nenhum deles para falar o que eu vou falar,
Mas eu, se fosse o governador Wilson Lima, eu disputaria o Senado e seria senador da República. Eu faria isso. Porque ele tem agora muita experiência, né? A sua vivência de governador, etc. Com certeza será um grande senador. Se o Omar é um grande senador, se o Eduardo é um grande senador, ele também será um grande senador com a experiência de ter sido governador do Estado. Então, eu não abriria mão, em hipótese alguma, de ser candidato ao Senado e ganharia essa eleição. Né? O partido dele é um partido forte, agora mais fortalecido ainda. Ele tem uma equipe boa, tem uma equipe boa, etc. E tal. Aí você tem o Tadeu, que é o vice dele, né? Que na hipótese, assumiria 4 de abril. Assumiria no dia 4 de abril e ele seria o coordenador da campanha. Mas o Tadeu pode ser também candidato ao governo, se quiser. Nada impede que ele seja candidato ao governo. Aí você tem outros atores por aí. Por exemplo, eu não tenho procuração do Davi Almeida para falar disso. Mas Davi Almeida é um meteoro, né? E não tem nada a perder. É um político em ascensão, ele está em crescimento político. Agora, o que ele vai ser é problema dele, é dependência dele, não tenho nada, porque eu não quero também criar nenhum atrito, nenhum problema para ninguém. Estamos fazendo uma análise do cenário político, bastidores e tudo independente. Mais. Então, nós vamos ter os 4 candidatos disputando o governo do Amazonas, né? E poderemos ter surpresa, né? E teremos 5 ou 6 candidatos disputando o Senado e com certeza vamos ter surpresa. E muita surpresa, né? E aí vamos ter também surpresa disputando deputado federal, né? Se o presidente da Assembleia, o Roberto, se candidato a deputado federal, ele é deputado federal, vai tirar a vaga de um, né? Embora agora vai aumentar, né? Mais 2 vagas, mas ele com certeza será, né? Vamos ter muitos nomes bons para deputado estadual disputando aí, né? A gente está vendo aí na mídia que o crescimento desses nomes, né? Mas é assim, velha frase, acho que é do Amazônia, do Gilberto, que política é como o tempo, né? Um dia tem sol, outro dia tem chuva, tem nuvem, outro dia está chovendo muito, etc. Então, nós estamos vendo agora o momento do sol, é o verão, né? Etc. De repente pode vir um temporal danado e ninguém sabe como é que vai ficar. Então, até abril, né, nós vamos ter muita coisa. Essa dança, essa mudança, é como se fosse um terreno pantanoso em que afunda uma árvore que apoia, levanta outra ali, um tabuleiro de xadrez em que o bispo está caído uma vez, é o rei que vem para ali, enfim. Até lá vamos ter tudo isso. Vamos ver muita gente ficar zangado, muitos não perder o sono, muita gente achar, enfim. Quando chegar em abril, não, aí o tabuleiro já estará todo preenchido, está tudo organizado, os partidos já terão aglutinados, os candidatos terão realmente as suas candidaturas postas, e eu estou aqui como um político velho e como eleitor, aqui na minha cadeirinha, assim como eu estou contigo aqui, só olhando de longe tudo isso assistindo, sem ter nenhum minuto de sono a perder, porque eu sou parte disso aí. Agora, vou falar alguns nomes, aí você vai me dizendo rapidinho alguma coisa a respeito. Valendo? Pode ser? Vamos lá. Rebeca Garcia. Uma bela moça injustiçada. Omar Aziz. Um grande ser humano e um grande político. Eduardo Braga. Não convidaria para ser meu vizinho. Vanessa Graziotin. Vanessa, uma incógnita para mim. Aproveitando o nome, Heron Bezerra. Grande amigo, um bom intelectual, foi um bom deputado. Maria do Carmo Cefaí. Uma esperança, uma intelectual, uma moça extremamente competente no que faz na sua atividade empresarial. Um bom nome. Coronel Menezes. Eu gosto muito dele como pessoa. Acho que ele perdeu o time, seria senador da República se tivesse ido para o interior, trabalhar os votos do interior. Francisco Garcia. Chiquinho sempre foi meu amigo querido, foi um deputado que ajudou muito o Amazonas, um empresário vitorioso, um cara que eu admiro muito. Para a gente finalizar agora, Amazonino Mendes. A Amazônia era um cara fantástico, o maior de todos os políticos que eu conheci. Político que não agia de forma assodada, pensava, um político que teve a visão de criar uma universidade para tirar a educação do Amazonas, 100 anos de saltos em 20. Não é? Você tinha no interior os professores que não tinham oportunidade de fazer sua formação, ele deu essa oportunidade. Antes da gente finalizar, como é que você reage aos memes que fizeram de você na campanha? Por exemplo, o título de Zé Merenda, e aí o Mestre dos Magos,
O pobre do Arthur inventaram que ele tinha acabado com os camelôs, né? É o Rapa. Inventaram que o Amazonina tinha um castelo lá em Portugal. Em Portugal. O Amazonina tinha deu uma birosca para vender, vender pão. Água de coco, ou seja lá o que for. Inventaram que o Alfredo descascava tucumã para o Amazonina. O pobre do Alfredo nunca escapou disso aí. Na Agora... verdade, eu participava de lá da casa do Amazonina. E, na verdade, todo mundo ali descascava tucumã. Mas eu nunca vi o Alfredo descascando tucumã e entregando para o Amazonina. Eu fiz até aquele debate lá. Eu vi mais o Otávio Ramon descascando tucumã do que o próprio Alfredo. Então é assim, deixa eu te dizer. Aquilo ali acontecia, a gente tinha um pouquinho de raiva no momento, eu tirava de letra e deixa pra lá. A gente via, era bom que era uma propaganda, né, também. Esse negócio de meme, né? Hoje isso aqui está tão divulgado, né? A gente vê cada coisa engraçada, quer dizer, uma coisa é maldosa e eu até rio. Aí eu lembro do meme, do meu meme. Do meme, né? Vou falar sobre o governo do Amazonas, da trajetória de lá para cá. Aí você me diz, no seu ponto de vista e conhecimento de bastidor, quem mais tem oportunidade de voltar ao governo do Amazonas, independente de quem vai disputar o quê, do que tem a perder. Vou falar, por exemplo, aqui, inclusive dos interinos. Davi Almeida teria chance de voltar ao governo? Veja bem, se ele for candidato, sim. Ele é um político em ascensão, né? Hoje, se a eleição fosse hoje, o Omar teria todas as chances, né? Teria todas as chances. Mas, como eu te digo, eleição é uma eleição, né? Mas quando chegar lá na frente que a gente vê. Mas o Davi é jovem, em ascensão, teria toda a chance de ser governador, se quisesse, né? Agora, o Eduardo Braga tem chance de voltar a um governo? Na minha avaliação, ele jamais será governador desse estado novamente. Você acredita que passou o time dele também, né? Passou. Assim, quando o Eduardo usou da força que ele tinha para me caçar, ele não entendeu uma coisa. Ele quebrou uma regra, que era uma regra na cabeça do eleitor, considerada uma regra que todo mundo, do Gilberto para cá, a sucessão... todos honraram. Ele não honrou, ele trouxe para o peito dele uma rejeição das pessoas que gostavam de mim. E eram muitas, né? Que permanece até hoje. Então, acho que isso... E outra coisa, o partido dele, o PMDB, que antes fazia 40%, 60% dos prefeitos, etc., essa eleição passada fez 9%. Como é que ele pode querer ser governador com uma rejeição grande que tem em Manaus e com o interior hoje bastante dividido? É um declínio... A minha avaliação, acho que não será. Agora, nós temos aqui, falando dessa geração, hoje, José Melo tem sonhos de voltar? Deixa eu te dizer, eu tenho 2 sonhos na minha vida, né? Eu sonho de um dia ver o interior do Amazonas mais forte economicamente do que a cidade de Manaus, do que a Zona Franca de Manaus, né? Eu sonho com isso. Por que eu sonho com isso? Porque quem tem 98% do nióbio do Brasil e dos 100% que tem no mundo, 98% está no Brasil, e dos 100% do Brasil, 98% está no Amazonas, quem tem isso? Quem tem potássio para vários anos do agronegócio brasileiro? Quem tem trilhões de dólares em madeira manejada? Quem tem a maior reserva de água doce do planeta disponível? Quem tem cassiterita? Quem tem várzeas? Quem tem outros tipos de minério? Quem tem uma das maiores reservas de gemas do mundo, que é no Alto Rio Negro, né? Quem tem a segunda maior reserva de terras raras do Brasil? O Estado que tem isso não pode ficar dependente de um modelo econômico cujas decisões estão em Brasília, não estou aqui. E a outra hipótese seria um cargo que você tivesse voz, né? Cargo de deputado, etc. Eu não gosto de Brasília, nunca gostei, né? Não tenho a mínima chance de ser senador da República, né? Então, eventualmente, se houver uma candidatura a governo que eu possa estar junto, que eu possa ir para todos os municípios juntos, aí eu sairia candidato a deputado estadual, eventualmente. Na atual conjuntura, eu fico na minha condição de avô, que eu estou adorando muito. Até de bisneta também, que eu já tenho. Então, agora vamos lá. O senhor chegou a brincar uma vez, aí eu finalizo aqui com esse assunto. Chegou a vazar uma notícia dizendo assim: ele tem dinheiro guardado, enterrado no sítio, e desde esse dia o senhor não vai mais lá no seu sítio, por conta dessa repercussão de algo que não existe. Vamos lá fazer uma coisa aqui assim, prática, muito prática, né? Tu acha que se eu tivesse algum dinheiro enterrado, guardado, escondido em algum canto, eu teria ficado preso 143 dias? Muito difícil. E outra coisa, o sítio não é meu, o sítio é da família da minha esposa, né?
Mas eu peço permissão deles todos para passar uma procuração irrevogável, retratar para todo mundo, para escavar aquele sítio todinho. E quem achar, Quem leva. contar pode levar que é seu. O senhor chegou a falar isso no depoimento. Pode levar que é seu, né? Eu até entendo, porque muitos foram governadores e ficaram muito ricos, né? As pessoas acham que todos ficam do mesmo jeito, né? Não é o meu caso. Eu não fiquei, trabalho todo dia para sustentar minha família, com toda a força que eu tenho dos 79 anos. A minha pensão, eu praticamente toda, eu pago multas eleitorais ainda da minha campanha de governador e também pago empréstimo consignado que eu tirei para pagar as contas. Quando eu fui preso, eu tinha que fazer isso. Então, eu sou um cara que luta com qualquer um todos os dias. Aí outro dia uma pessoa disse, mas eu lhe vi com um paletó lindo, uma gravata linda, num programa que você foi. Aí eu disse para o camarada, é verdade. Comprado na época que eu era deputado federal com auxílio todos os meus paletós, todas as minhas gravatas e todas as minhas camisas. E hoje não tem mais, né, esse auxílio. E todas as minhas camisas são daquela época, que eu guardo e compro, né? Então eu tenho, tudo é certo. Então eu trabalho. Eu vou trabalhar de paletó? Vou trabalhar, porque se eu for lá de manga de camisa, ô, seu Melo, se eu chego lá de paletó, pois não, governador, pode entrar. Então é assim. Muito melhor. Mas assim, como eu te disse no início do programa, eu sou feliz da vida. Sou muito feliz. Eu não tenho que me preocupar se vou me eleger, se não vou me eleger. Eu não tenho que me preocupar se tenho que pagar as férias. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu não tenho que me preocupar se o avião vai cair comigo. Nada. Eu sou tranquilo, feliz da vida, né? Deus me reservou uma velhice feliz, né? E assim, e o direito de ser o que eu quiser, né? Se eu quiser botar uma taberninha para trabalhar vendendo banana, eu vou ficar muito feliz e vou vender muito. Eu te garanto que vou vender muito, né? Enfim, o que eu quiser ser, eu tenho o direito dessa escolha. Muita gente não tem esse direito. Então, professor José Melo, ex-governador do Amazonas, administrador, professor, veio do Seringal e hoje está aqui nesse programa de estreia comigo. Eu lhe agradeço, viu? Prazer lhe receber aqui. Gabriel, espero a gente poder conversar muito mais, porque é sempre uma aprendizagem. A gente nem pode conversar muito hoje. Se a gente for falar sobre os seus projetos para a questão ambiental, as matrizes econômicas que independem do governo federal e do projeto que é a Zona Franca. Isso leva um programa inteiro. Isso é um programa assim, só para falar disso daí. E eu acredito que o senhor ainda tem muito para contribuir para a história do Amazonas. Obrigado. Tá bom? Lhe agradeço. Obrigado. E você que nos acompanha aqui através das nossas redes sociais, semanalmente estaremos aqui nas quintas-feiras com essas gravações exibidas, com entrevistas com os políticos, nomes relevantes aqui no estado do Amazonas. Eu sou Gabriel Ricardo, só trabalho com verdade e eu agradeço a tua audiência.